Olá, meus amores, como é que vocês estão? Tá tudo de boa na Lagoa? Tudo tranquilo como um esquilo? Sou a professora Keise Marinho de Português dos terceiros anos e hoje a nossa aula será sobre verbos. Olha aí, Lázaro, preste atenção, você que me falou que estava com dúvidas em verbos, preste atenção à nossa aula, tá? E aí, vamos desejar as boas-vindas ao nosso intérprete de Libras, Everton, tornando nossa aula mais inclusiva. Bem-vindo, Everton. Bem-vindo também a você, estudante, que está aí na escola, em casa. Fica ligadinho aqui na EMAD, no Educa Recife, hein? Vamos lá, gente. Vocês lembram o que são verbos? Já tivemos uma aula sobre verbos. Hoje é uma revisão. E aí, quem pode me dizer o que são verbos? Verbo é aquela palavrinha que indica uma ação, um movimento, um estado ou fenômeno da natureza. Então, gente, é muito fácil de você identificar um verbo, tá? Sempre que alguma palavrinha indicar uma ação. Por exemplo, o que é isso aqui que eu estou fazendo? Pulando. Então, pular é um verbo. Falar, olha só, estou falando, é um verbo. Apontar é um verbo. Ver é um verbo, tá? Toda palavrinha que indica uma ação. Mas, professora Keise, você disse também que é toda palavrinha que indica um estado. Será que é aquele estado de geografia? O estado de Pernambuco, o estado da Paraíba? Não, não tem nada a ver com isso, tá? O estado que a gente fala é sobre como a pessoa se encontra, como a pessoa está naquele momento. Então, exemplo, eu estou feliz, tá? Então, o estar, aí esse verbo estar, indica um estado, como a pessoa se encontra naquele momento. Ele parece preocupado, então, parece é um verbo que indica o quê? Um estado, como ele se encontra, entenderam? E fenômeno da natureza, o que significa? É tudo aquilo que a natureza faz, chover, relampejar, trovejar, nevar. Então, exemplo, ontem choveu muito. O choveu aí é um verbo, por quê? Porque indica um fenômeno da natureza, não é fácil? Estuda isso, decora isso, tá? Palavrinhas que indicam ação, estado ou fenômenos da natureza. Exemplos de verbos indicando uma ação. Olha só, ele almoçou agora. Então, almoçar é um verbo que indica uma ação. Ele almoçou, ele está almoçando, está comendo, tá? Agora, eu ando muito de bicicleta, então, olha só, andar, pedalar, tá? É um verbo que indica uma ação. Rafael toca violão. Então, essa palavrinha aí, toca, é o verbo tocar, é uma ação, tá? E verbos que indicam estado, como a pessoa se encontra. Olha só, temos dois aí, estar e parecer. Ele está desesperado por uma resposta. Ele é a situação, é como ele se encontra, ele está desesperado. Todos parecem meio confusos, então parecer é como a pessoa se encontra naquele momento. Perceberam? E agora, os verbos que indicam fenômeno da natureza. Vejamos aí. Choveu muito à tarde. Choveu, gente. Percebam aí que é um fenômeno da natureza. Chover, não é? Relampejou a noite toda. Então, aí, esse relampejou também é um verbo que indica o quê? Um fenômeno da natureza. Nevou bastante. Nevar é um verbo que indica um fenômeno da natureza. Entenderam? Os verbos possuem as flexões de tempo. Então, podemos encontrar verbos no presente, no pretérito e no futuro. Possui também flexões de número e de pessoa. Número, gente, não tem nada a ver com matemática aqui, tá certo? Nessa aula de verbo, quando eu falo em número, tem a ver com singular e plural. O que é o singular? Singular é quando indica apenas uma coisa, uma pessoa, um objeto. Plural é quando indica mais de uma.
Tá certo? Então aqui, um dedo. Olha só para minha mão. Um dedo, singular. 5 dedos. Aqui, então, dedo já está no plural, porque 5 dedos. Entenderam? Singular e plural. E a respeito do tempo, eu falei aí em pretérito, presente e futuro. O que isso significa, professora? Olha, presente é alguma coisa que está acontecendo agora, nesse exato momento. Então, aí eu digo que é o presente. Agora, o que é que está acontecendo nesse exato momento? Eu estou falando, é o presente. Pretérito é a mesma coisa que passado, é alguma coisa que já aconteceu, tá certo? Então, quando alguma coisa já aconteceu, já passou, é o passado, é o pretérito, a mesma coisa, tá, gente? Passado e pretérito é a mesma coisa. Então, ontem eu fui ao shopping. Olha só, fui, tá? Está no passado, não é verdade? Ontem eu tomei sorvete. Então, o tomei aí está no passado. Eu estou tomando agora sorvete? Não, eu tomei, passado, pretérito. E futuro, o nome já diz, não é? É alguma coisa que ainda vai acontecer, tá certo? Amanhã estarei na praia. Então, o estarei aí é alguma coisa que ainda vai acontecer. É o futuro. Entenderam o que é presente, pretérito ou passado e futuro? Certo, ok. E quando a gente fala em pessoas, estamos nos referindo aos pronomes do caso reto. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Para a gente conjugar um verbo, precisamos desses pronomes, tá certo? Que são as pessoas. Os pronomes são as palavrinhas que substituem o nome, entenderam? Então, uma frase. Isabela veio aqui segunda-feira. Como é que eu substituo aí a palavrinha, o nome Isabela? Eu posso substituir pelo quê? Por eu? Não, eu não sou Isabela. Por tu, por ele ou por ela? Ela veio aqui terça-feira. Entenderam? O pronome pessoal do caso reto é aquela palavrinha que substitui um nome, tá bom? Aqui temos exemplos de frases no singular, quando indica apenas uma coisa. Agora percebam que essa frase, repetir 3 vezes, uma no presente, uma no passado ou pretérito e a outra no futuro. O pardal voa alto. Olha só, está no singular, porque é um pardal apenas, não é? E está no presente, ele está voando agora, nesse momento, ele voa alto. O pardal voou alto, alguma coisa que já aconteceu, não está acontecendo agora, ele voou, então é o pretérito. E o pardal voará alto. Aí, então, a frase já está no futuro, é alguma coisa que o pardal irá fazer, entenderam? E agora, essa mesma frase, só que no plural, percebam a diferença. Os pardais voam alto, muitos pardais estão voando agora nesse momento, eles voam alto. Presente, tá? Porque está acontecendo agora. E no passado, como é que ficaria essa frase? Os pardais voaram alto. Eles não estão voando agora, eles voaram. Isso foi ontem, aconteceu ontem. Eles voaram alto. E se eu quiser colocar essa frase no futuro, como ficaria? Os pardais voarão alto. Eles voarão amanhã, não agora. Amanhã, não ontem. Amanhã, futuro, eles voarão. Agora eu quero que você preste muita atenção na escrita desse verbo voar, no passado e no futuro. Presta atenção aí, gente. Olha no pretérito. Os pardais voaram. Olha no futuro. Os pardais voarão. Perceberam aí uma diferença? O finalzinho da escrita, não é? A última sílaba de cada palavrinha dessa.
No pretérito, gente, quando a gente quer escrever um verbo no pretérito, tá? Colocamos am. Voaram, comeram, dançaram, falaram, termina com am. Já no futuro, termina com aotil, certo? Voarão, falarão, correrão, comerão. Entenderam? Tem essa diferença. Uma dica para você saber se usa am ou aotil. Olha só, quando a gente quer falar no passado, a sílaba mais forte é a penúltima, certo? Então, falaram, dançaram, voaram. Quando a penúltima sílaba é a mais forte, escrevemos com am. Agora, olha o som da palavrinha no futuro. Voarão, comerão, falarão. A mais forte é a última. Quando a mais forte é a última, eu escrevo com aotil, certo? É o futuro. Futuro termina com aotil e a sílaba mais forte é a última. Passado termina com am e a sílaba mais forte é a antepenúltima, certo? Fica ligadinho nisso que você não erra mais ao escrever. Vamos identificar os tempos verbais. Qual dessas frases está no futuro? Quero saber. Olha só. O pardalzinho nasceu, o pardalzinho nasce ou o pardalzinho nascerá? E aí, gente? Qual é que está no futuro aí? Nasceu, nasceu foi uma coisa que já aconteceu, então é passado. O pardalzinho nasce, nasce é uma coisa que está acontecendo agora, ele nasce hoje. O pardalzinho nascerá, olha, ele ainda vai nascer, ele não nasceu. Ele ainda nascerá. Quando ele nascerá? Amanhã. Então, a última frase é a que indica o futuro, certo? E agora, qual dessas frases está no presente? Está acontecendo agora, nesse exato momento. Lázaro comprou uma casa. Se eu estou dizendo que ele comprou, é porque isso aí já aconteceu. Lázaro compra uma casa, ele está comprando agora, nesse exato momento, ou Lázaro comprará uma casa amanhã, mês que vem, Lázaro comprará uma casa. E agora, qual frase dessas aí está no presente, está acontecendo agora, nesse exato momento? Isso mesmo, a frase do meio, Lázaro compra uma casa, ele está comprando agora essa casa, tá? Você sabia que os verbos indicam quem faz a ação? Como assim, professora? Olha só, quando você vai escrever uma frase, você sempre utiliza verbo, tá? Mãe, já comi. Mãe, posso brincar? Mãe, liga a televisão para mim. Não é assim? Mãe, traz água. Você está sempre, quando você está sempre falando o verbo. Certo, gente? E aí o verbo indica quem vai fazer aquela ação. Por exemplo, lembram dos pronomes que eu falei? Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas? É isso aí. Quando eu falo eu, então eu é a pessoa que fala, é a pessoa que está falando. Eu estou falando. Mãe, pega água para mim. Então, quem é que está pedindo? Eu estou pedindo, tá? Eu, então, é quem fala. Quando eu uso o pronome tu, tu é a pessoa com quem eu falo. Então, eu posso dizer assim, Isabela, tu vens me visitar quando? Lázaro, tu viajasse nas férias. Entenderam? Então, o tu eu uso para a pessoa com quem eu estou falando. O ele ou ela eu utilizo para as pessoas de quem eu estou falando. Então, digamos que eu estou aqui conversando com a professora Kátia sobre Isabela e Laís. Elas, Isabela e Laís, foram as aluninhas que vieram aqui nos conhecer, vieram participar de uma aula essa semana. Então, eu posso dizer assim, professora Kátia, lembra de Laís e de Isabela? Elas são muito legais, não é verdade? Perceberam quando é que a gente utiliza esses pronomes? Usamos esses pronomes para substituir nomes e também para indicar
quem está praticando a ação, certo, gente? Ainda tínhamos muitas coisas para ver sobre verbos, mas fica para uma próxima aula. Amanhã falaremos sobre concordância verbal, como devemos empregar esses verbos, tá? Fica ligadinho na aula, não sai daí porque tem muito mais. Beijo, tchau!